Fechou nesta sexta-feira e Pedro Emanuel é o mais novo técnico do Vasco da Gama. Vem conferir aqui nesse vídeo todas as informações relacionadas a esse português que pouca gente conhece e desembarca na noite de hoje para se apresentar ao CT Moacir Barbosa e iniciar os treinos com o elenco. Além dessas muitas outras informações, tem notícias também importantes relacionadas a liminar, que pode cair nas próximas horas. Tivemos Hugo Moura de saída, temos agora a chegada de um novo técnico, as coisas estão acontecendo e os indícios ficam claros. A possibilidade é grande, amigo vascaíno do Vasco da Gama, retomar o controle da SAF e andar para uma venda. Muitas informações, muitas notícias chegam a você neste seu Fala Gigante na tarde dessa sua sexta de fato imperdível. Mas antes, rapidinho, de começar esse vídeo, de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, tá? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela agora e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tem muita gente aí do outro lado que está acompanhando os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, então corra aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Show? Vambora? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama? Quero começar aqui, primeiramente com você, amigo torcedor Cruz Maltino, né? Este seu Fala Gigante, trazendo informações relacionadas ao novo técnico do Vasco, pois o amigo Vene Casagrande trouxe nas últimas horas desta sexta-feira que o Vasco da Gama fechou com um novo treinador, e ele se chama Pedro Emanuel, português que estava a caminho do Al-Ettifaq e desistiu de fechar com o clube árabe para aceitar o projeto colocado à mesa pelo diretor executivo Admar Lopes e acertar com o nosso Vascão. Ele, Pedro Emanuel, desembarca no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, e assina com o Vasco da Gama um contrato até dezembro de 2027, um contrato, né, nos mesmos moldes que o Vasco vinha oferecendo a outros profissionais até o final do ano que vem. Ele desembarca no Rio, trazendo 4 profissionais para a sua comissão técnica, mas essas informações eu vou deixar para trazer a você na noite desta sexta-feira no nosso Boa Noite Gigante. Muita gente ouviu essas informações relacionadas à chegada de Pedro Emanuel nas últimas horas, mas pouca gente sabe quem é Pedro Emanuel. Eu trago a você essa informação aqui agora, tá? Pedro Emanuel é um português, tem 51 anos de idade, é um profissional que começou a carreira como técnico lá em 2011, ainda no futebol de Portugal, e ele passou as últimas 7 temporadas no futebol árabe, tá? Há 6 no Saudita, com passagens pelo Al-Nassr, Al-Khalej e Al-Fayha, além também de ter passado pelo Almeria da Espanha e pelos portugueses Estoril e Arouca, tá, amigo torcedor Cruz Maltino. O Vasco da Gama, que estava sem um profissional na beirada de campo desde o último dia 18 de junho, quando demitiu, né, Renato Portaluppi, chegou a negociar com vários outros profissionais, foi Franklin Carvalho, também português do Botafogo, o brasileiro Fernando Seabra, que estava no Coritiba, não conseguiu contratar um treinador rapidamente e agora fecha negócio com Pedro Emanuel, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Ele vem ao Vasco da Gama com o aval do diretor executivo Admar Lopes. Admar Lopes e Pedro Emanuel já trabalharam juntos no Porto de José Mourinho, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, Pedro Emanuel é ex-jogador do Porto
do técnico português também, José Mourinho, e à época o Admar Lopes trabalhava já no setor de scout do clube português. Então, eles já têm um certo contato, né? Um certo relacionamento que foi muito importante para essa chegada ao nosso Cruz Maltino. Entretanto, fica uma dúvida, amigo torcedor Cruz Maltino, sobre... E só uma correção, né? Ele é jogador, mas na época do Porto ele já trabalhava na base do clube português, não mais como um atleta. Só que, qual é o trabalho do Pedro Emanuel? Tá bom, ele passou pela Arábia, ele passou pela Almeria da Espanha, ele passou por 2 clubes de Portugal, mas os trabalhos do Pedro Emanuel são bons? E é aí que eu trago a informação para você. Tá aparecendo essa imagem aí na tela, que é uma imagem que vai fazer o torcedor repensar um pouco sobre esse nome, que a gente fica, é claro, empolgado por ser um português. Estamos vendo como a escola de profissionais portugueses está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Só que, será que é um bom nome? É uma pergunta que eu acho que tem que ser feita, tá? É um juízo de valor, de fato. Não estou falando se vai dar certo ou não, mas eu quero analisar o histórico dele com vocês. E aí, a gente vê o histórico do Pedro Emanuel. Ele começou a sua carreira como técnico, de fato, em 2009. Ainda nas categorias de base do Porto. Ele foi um ex-jogador do Porto, pelo nome que tinha lá, passou a trabalhar nas categorias de base do clube português. Rapidamente, ele deixou a base do Porto e passou a integrar a comissão técnica da equipe principal, que à época, inclusive, era comandada pelo Andrés Vilas Boas. Então ele, depois de iniciar a sua carreira como auxiliar técnico na equipe profissional do Porto, passou a colecionar muitas experiências, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino na beirada de campo. De fato, conseguiu conquistar alguns títulos. Em Portugal, na temporada 2011-2012, né, onde ele comandava aí a equipe do Coimbra, ele conquistou a Taça de Portugal. Aí ele foi para o Chipre e conseguiu também conquistar no Chipre títulos. Ele com o Apollon Limassol em 2015, né? Tá aparecendo aí na imagem a vocês, é o terceiro clube da imagem. Ele conquistou a Copa e a Supercopa, a época do Chipre, nos anos 2015 e 2016. E na Arábia Saudita, em 2018 2019, no Al Tuon, ele passa no Chipre, aí vai para o Estoril Praia e depois vai para o Al Tuon em 2018, né? O quinto clube aí da imagem. Ele também conquista mais um título, a Copa do Rei. Um sucesso, inclusive, muito grande na Arábia, que fez com que ele conquistasse o prêmio de melhor treinador da Arábia Saudita naquela temporada. Então é um profissional que tem 4 títulos ao todo na carreira, sendo conquistado por 3 clubes diferentes. Só que se formos ver os números do Pedro Emanuel são ruins. Começa a carreira como profissional no Coimbra, lá em 2011. Ele tem, então, né, 78 partidas. Aí, são 20 vitórias, 23 empates e 35 derrotas. Eu não consigo falar, amigo vascaíno, que esses números, me desculpe, são bons. São números ruins, com todo o respeito do mundo, é claro, ao profissional. Mas não consigo dizer que são números bons, mas foi o primeiro clube da carreira dele. Ainda estava ali, de fato, entendendo como funcionavam as coisas. E aí, logo após esse trabalho, ele vai para o Arouca. Tem 75 jogos, 20 vitórias, 15 empates e 40 derrotas. Números ruins, uma média aí, né, amigo torcedor Cruz Maltino, de 1 ponto por jogo, mais ou menos. Aí ele vai para o Apollon, no Chipre. Em 59 partidas, aí ele faz um trabalho bem legal. São 30 vitórias, 18 empates e apenas 11 derrotas. Um trabalho muito bom dele no Chipre, de fato, que o rendeu a voltar ao futebol de Portugal para comandar o Estoril. Foram 22 partidas, 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Novamente, um trabalho com mais derrotas do que vitórias. Ele sai, vai para o Al Taiwan, da Arábia Saudita, aí tem 36 jogos, 22 vitórias, 8 empates e apenas 6 derrotas. Foi o melhor trabalho dele, que, como eu trouxe a vocês, o rendeu o prêmio de melhor treinador da Arábia Saudita naquela temporada.
a ele, com o destaque que teve na Arábia, melhor treinador do ano, ele vai para a Espanha, consegue ganhar uma oportunidade de uma liga maior na Almeria. Em 14 partidas tem 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ao meu ver, não foram números ruins, mas ele sai da Almeria, pois recebeu uma boa proposta do Al Ain, clube grande da Arábia Saudita, e ele vai para lá. Foram 45 jogos, 18 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Números que não foram bons para um clube do tamanho do Al Ain na Arábia Saudita, tá? Então ele sai, vai para o Al Nassr e tem um trabalho horroroso no Al Nassr. São 5 vitórias, são 5 partidas, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Demissão, sai do clube árabe e vai para o Al-Khalej. No Al-Khalej foram 69 partidas, 21 vitórias, 14 empates e 34 derrotas. Um dos piores trabalhos dele na temporada de 2022, 23 e 24. E aí ele chega em 24 ao Al-Fayha. Tem 57 partidas desde então, 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas, também um trabalho muito ruim. Então os últimos trabalhos, desde 2017, 18, que o Pedro Emanuel não faz um trabalho bom. Desde 2019 que o trabalho na Almeria dele foi legal. Então é um profissional que não tem trabalhos bons, tá? Não vou falar que ele é um boina, que ele é um sapinto, mas talvez aqui no futebol brasileiro tivesse profissionais com números e trabalhos desenvolvidos melhores do que ele. Mas eu não tô no dia a dia, eu não tô... Não sei a metodologia de treino, não sei o que fez com que o Admar Lopes fosse atrás do profissional, mas é o novo técnico do Vasco da Gama. Pedro Emanuel, português, vocês viram aí os números dele comigo, né? Não são números encantadores, não é um profissional que chega e a gente tem que ficar animado, é esperar para ver. Minha opinião, eu acho um risco. Eu não tenho, e você também, pois torce para o mesmo clube que eu, boas lembranças de técnicos portugueses que não estão acostumados com o futebol brasileiro, chegando no Vasco fazendo trabalho. Álvaro Pacheco e Sapinto são 2 exemplos negativos. Mas em outros clubes, tiveram profissionais que também chegaram de Portugal e conseguiram desenvolver um trabalho legal. Espero que seja o caso do Pedro Emanuel. O certo é, já está contratado, já está fechado, chega nas próximas horas desta sexta-feira ao Rio de Janeiro para assinar contrato e confirmado com o mais novo técnico do nosso Vasco. Gostou? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Entretanto, eu acho que a chegada de Pedro Emanuel simboliza muita coisa, mais do que você de fato imagina. Hoje, pela parte da manhã, eu confirmei para vocês a saída de Hugo Moura. Confirmado, oficial, Hugo Moura não é mais um jogador do Vasco da Gama. Simboliza muita coisa, tá, amigo vascaíno? E além da saída do Hugo Moura, também temos a informação referente à chegada de um novo técnico. Ou seja, nitidamente, o Vasco da Gama, que ficou quase, ou mais de um mês, sem avançar em negociações, sem contratar ninguém, sem liberar jogadores, em poucas horas fecha com um novo técnico e libera um volante. O Vasco está dando claros indícios que as coisas internamente estão acontecendo. A possibilidade é grande de em breve termos grandes novidades envolvendo, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, chegadas, contratações, novos reforços. Vamos ver aí, é claro, qualquer novidade, qualquer informação, eu vou trazendo a vocês. O certo é, o Vasco tem um novo treinador. Se gostou, deixa aí nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta sua sexta-feira. E já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí,